partir de agora, está entrando no ar... Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Parem de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada. Chega de matar minhas cantigas e calar a minha voz. Rogai por nós, meu pai xamã, para que venham onças, caititus, siriemas e capivaras. No Nordeste, no Sul, toda manhã, no Amazonas, Agreste ou no coração da Cunhã, vinde em nosso encontro. E bem-vinda ao Escola Brasil! Olá, bem-vindo! Hoje é segunda-feira, 11 de junho. Os versos que você acabou de ouvir são da professora Eliana Potiguara. Uma guerreira na luta pelos direitos das mulheres indígenas que vamos conhecer daqui a pouco. Hoje também vamos conversar com o repórter Caio Darcanchi sobre as escolas públicas de São Geraldo do Araguaia, no Pará. E atenção, estudantes do Colégio Estadual Davi Barbosa, Rolins e Marianópolis, no Tocantins. Nós vamos responder a carta de um ouvinte que quer saber por que os computadores da escola ainda não estão sendo usados pela comunidade. E o Matuto hoje vai contar uma história real. Ele fala da época em que os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro. Quer ficar informado? Então não saia daí, a gente vai mais volta depois do intervalo. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Índia, teus cabelos nos ombros caídos. Vamos conhecer a professora, poeta e escritora Eliane Potiguara, uma carioca de 56 anos que fundou a Rede Grumim de Mulheres Indígenas. A rede capacita as mulheres indígenas para gerar renda e melhorar a qualidade de vida nas comunidades. Por esse motivo, a professora Eliane Potiguara foi uma das 52 brasileiras indicadas para o projeto 1000 Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. E ela está na linha. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Sandra. Muito obrigada, Cadu. E é um prazer estar aqui no programa com vocês. Professora Eliane, a senhora usa o nome Potiguara por causa da sua origem, né? A tribo dos índios Potiguara na Paraíba? Eu sou neta de índio Potiguara e toda a sua família teve que sair da área indígena por questão de violência. Então eu venho disso aí, né? Eu nasci num gueto indígena no Rio de Janeiro e com o sacrifício da minha avó que vendia bananas, estudei com os recursos dessa venda de bananas. E como foi que começou a luta pela causa da mulher indígena? Eu me formei professora e eu iniciei uma trajetória pelo Brasil, viajando pelas comunidades indígenas e conhecendo as realidades. Foi aí que eu constatei a discriminação e o sofrimento pela qual a mulher indígena passa. Então eu fiz um grupo, que é o Grumim, o Rede Grumim de Mulheres Indígenas. Bem, a gente sabe que a senhora está na Rede Grumim há quase 30 anos. Quais foram as principais conquistas durante esse tempo? Nós demos visibilidade à situação da mulher indígena. Muita gente achava que não existia discriminação à mulher indígena no seio da cultura. Mas existe. A violência é uma delas, né? Infelizmente ainda tem muito caso por aí de índias que apanham ou que acabam até em casos mais sérios, sofrendo humilhações, sendo até estupradas dentro das aldeias. Mas como a educação entra nesse trabalho, hein? Os
Já quando começou o Grumim, ao mesmo tempo a gente fazia o encontro de professores, né? E nesse processo a gente criou uma cartilha chamada A Terra é a Mãe do Índio, para que as pessoas indígenas nas escolas pudessem compreender o processo de colonização, como se deu isso, né? Professora, fala um pouco aí da sua experiência como escritora. Eu sempre me direcionei para a criação de literatura indígena, né? Incentivar as pessoas a escreverem suas histórias, seu mundo mágico, as suas lendas. Escreve até poesia, como a que nós lemos do início do programa. Ah, sim, eu escrevo cânticos indígenas, escrevi a oração pela libertação dos povos indígenas, como se fosse uma Ave Maria, mas toda em cima da cultura indígena, dos animais. Foi justamente um trecho dessa oração que nós recitamos. Mas agora a gente quer ouvir a senhora, pode ser? Vou ler um pedacinho, né? Oração pela libertação dos povos indígenas. Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz. Rogai por nós, terra nossa mãe, para que essas roupas rotas e esses homens maus se acabem ao toque dos maracais. Evitai, ó Tupã, a violência e a matança. Dai-nos cada dia de esperança, porque só pedimos terra e paz para nossas pobres, essas ricas crianças. Valeu, professora Eliane. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada por essa participação e quero deixar um grande abraço, um beijo de luz a esse público maravilhoso que está me ouvindo. Muito obrigada, Brasil. Tchau, professora. Obrigado, valeu, professora. Escreveu e enviou, sua carta já chegou. Alô, ouvinte de Marianópolis, no Tocantins, no estado do Tocantins. O programa de hoje tem resposta de carta para você. Pois é, o Escola Brasil recebeu carta de uma ouvinte que diz que os computadores doados ao Colégio Estadual Davi Barbosa Rolins estavam trancados numa sala. Nem os alunos e nem a comunidade tinham acesso aos equipamentos. Segundo a ouvinte, os computadores teriam sido doados à escola pelo PROINFO, o Programa Nacional de Informática na Educação do MEC. Nós entramos em contato com a escola e confirmamos a história da ouvinte. A equipe de reportagem procurou os técnicos do PROINFO para saber o que deveria ser feito nesse caso. E sabe o que os técnicos do PROINFO descobriram? Que por causa de um erro de comunicação, os laboratórios não estão funcionando há quase um ano. É que a direção da escola estava esperando o pessoal do PROINFO capacitar os professores. E os técnicos do programa estavam esperando a escola solicitar a capacitação. E aí, nesse impasse, nesse meio tempo, o tempo foi passando. E desfeito o engano, a direção do Colégio Davi Barbosa Rolins informou que já solicitou o curso para os professores e em breve o laboratório de informática vai funcionar a todo vapor. Mas, independente do curso para os professores, o pessoal do PROINFO disse que a sala deve ficar aberta desde já para que os estudantes possam usar os computadores. Então é isso aí, pessoal de Marianópolis, no Tocantins. É conversando que a gente se entende, hein? E você tem dúvidas sobre como os computadores podem ser usados na escola? Então ligue para o PROINFO. O telefone é 61, código de Brasília, e o número do telefone é 21049667. Pega o lápis e papel, vou repetir, é facinho. Anote 61 21049667. Toque musical. Essa música que você está ouvindo aí é o Rasqueado, um ritmo e dança bem populares aí no Mato Grosso. Nós vamos contar um pouco da história desse ritmo. Tudo começou com o fim da Guerra do Paraguai, nos idos dos anos de 1870. Depois dos conflitos, os ex-prisioneiros paraguaios começaram a viver junto dos ribeirinhos brasileiros na fronteira, misturando tradições, língua, costumes e ritmos, é claro. A gente pode dizer que o rasqueado tem origem nas polcas paraguaias, no chamamé, no tango e outros tantos ritmos lá de fora. Aqui no Brasil, isso tudo se misturou com o chorinho, o samba, o machixe. Ixi, veja só no que deu. Tem rasqueado que menciona até as lutas que aconteceram às margens dos rios. Este rio que marca o meu sangue tem aroma de um tempo já esquecido. Casas velhas, lembrança de um passado. No início se ouviu rasqueado apenas na fronteira entre Mato Grosso e Paraguai.
Depois ele foi invadindo Cuiabá. E se misturando com outros instrumentos mais modernos, como sax, trombone, clarinete. Hoje é tocado também nas procissões e no famoso chá com bolo, um café da manhã tradicional à base de bolos típicos da região. Então que tal ouvir a Morena e o Rasqueado? Morena que inventou esse tal de rasqueado, certamente se inspirou no seu lindo requebrado. Talvez tenha nascido lá no meio do cerrado, na Baixada Cuiabana ou na beira de um banhado. Dança morena, eu quero ver, esse seu jeito me faz prender. O meu olhar no seu gingado, quanto mais dança mais eu fico apaixonado. Morena dança, eu quero ver esse seu jeito faceiro, de vai e vem no salão, dando passinhos ligeiros, diz o crepe sensual, arrastadinho e carinhoso. É moreninho rascado, deslizando assim gostoso. Eu quero ver esse seu jeito me faz prender. O meu olhar no seu gingado, quanto mais dança mais eu fico apaixonado. Morena dança, eu quero ver esse seu jeito faceiro, de vai e vem no salão, dando passinhos ligeiros, diz o crepe sensual, arrastadinho e carinhoso. É o moreninho rascado, deslizando assim gostoso. É o moreninho rascado, deslizando assim gostoso. Você ouviu o Moreno e o Rasqueado do cantor e compositor mato-grossense Milton Pereira de Pinho, o Guapo. A composição é dele e do J. Diniz. Andaram noite e dia, cortaram muito sertão. Veio chuva, veio frio, veio sol, veio trovão, trazendo toda a incerteza, pesando mais o cansaço, julgativo e tristeza. E o repórter Caio Darcanchi continua em São Geraldo do Araguaia, município ao sul do Pará. Na sexta-feira ele contou um pouco da história do município e hoje o assunto é educação. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, Cadu. Escuta só, esses dias eu andei conversando com algumas pessoas, entre pais, professores, autoridades. Sei. E também visitei várias escolas. A maioria delas aqui na região urbana, por causa da dificuldade que eu encontrei para chegar na zona rural. Tá. E a impressão que eu tive foi que a educação por aqui melhorou se comparado aos últimos 10 anos. São Geraldo hoje tem boas escolas, escolas reformadas, mas ainda tem algumas escolas em péssimas condições. Mas por que elas estão assim em péssimas condições, Caio? Sandra, eu vou citar o exemplo da escola Lenilson Luiz Miranda, que fica na sede aqui do município. Essa escola é de madeira, só tem uma sala e atende a 142 alunos. Nossa. Lá não tem banheiro e sim uma cabine de tapume com um buraco no chão, no lugar do vaso sanitário. Para completar, a despensa da escola, que é aquele lugar onde se guarda os alimentos, é nada mais, nada menos que uma caixa d'água. Puxa, uma situação bem precária. Ô Caio, e tem merenda e transporte para os estudantes de São Geraldo? Até onde eu pude ver e saber, Cadu, a merenda tá chegando em todas as escolas, viu? Inclusive lá na zona rural. Sei. O transporte na zona rural, ele falta mesmo. E quando não falta, os meninos vão em ônibus lotados e às vezes até em caminhões. Eu pedi para o secretário de Educação de São Geraldo, o Carlos Newton Souza Silva, comentar sobre esse problema. Vamos ouvir. Quem necessita mais do transporte escolar são os alunos de ensino médio. A gente tem feito o seguinte, nós estamos colocando um transporte aqui na região, na BR-153, um transporte que pega esses alunos, que já solucionou esse problema. Bem, então pelo que eu entendi, o transporte para os alunos do ensino médio está resolvido, mas como é que ficam os estudantes do ensino fundamental? A gente sabe que é obrigação do município garantir aí o acesso dos alunos ao ensino fundamental. Tá na lei, né? O que o secretário tem a dizer sobre isso, Caio? Sandra, o que ele tem a dizer é o seguinte, ele alega que falta transporte escolar porque o governo federal não repassou os recursos.
Mas eu me informei no FNDE e eles disseram lá o seguinte, que São Geraldo do Araguaia está sem receber o dinheiro do transporte escolar desde 2006 porque as contas estão sendo investigadas. A falta de prestação de contas é um dos principais motivos do corte da verba. Ah, então é isso, gente. E é bom lembrar também que o recurso do FNDE, chamado Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, é um complemento. O nome já diz, programa de apoio. A prefeitura tem de bancar o transporte escolar e o FNDE entra assim como um complemento. Você de São Geraldo do Araguaia, fique atento às contas da prefeitura. Fiscalize. Isso é um direito de todo cidadão, afinal, o dinheiro público é dinheiro de todos. Para saber se a sua prefeitura recebeu os recursos do FNDE para merenda ou transporte escolar, ligue para 0800 61 61 61. E tem também o site, se você tem acesso à internet, anote aí, www.fnde.gov.br. Pegou o lápis e papel? Anota, vamos lá, vou repetir, www.fnde.gov.br. Caio, e amanhã, hein? Você volta a falar com a gente de onde? Eu volto aqui de São Geraldo, Sandra, porque esse município é enorme, tem vários distritos pra gente conhecer ainda. Até lá. Ah, então tchau, tá bom, tchau. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Por que a gente vê tantas rebeliões nas unidades de internação de adolescentes? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os adolescentes devem ter a oportunidade de reparar seus erros e se tornar adultos e cidadãos. Mas na maioria das instituições, os jovens não têm programas de educação, saúde, acompanhamento médico e psicológico. Não é muito diferente do que a gente vê nas ruas, né? Infelizmente não. E existem muitos problemas de superlotação e maus tratos. Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução? O Estatuto deve ser cumprido. Ele prevê que a internação só pode ser aplicada em casos graves. Com penas alternativas, os jovens terão mais chances de se tornar adultos e cidadãos. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Helicóptero, esbarra aqui, ó, helicóptero, ó, helicóptero. Pensando bem, foi até bom os portugueses ficar por aqui, né? Você já pensou se nós tivesse que aprender essa língua desse cara aí, ó? Ah, menino. Eu também acho, viu? E não é que o sujeito tava me pedindo assim um cavalo e eu mostrando um pardal pra ele? A gente não ia se entender nunca, viu? Posso intrometer na conversa aqui? E aí, Mato, que confusão é essa que você tá comentando com helicóptero, esse negócio aí de cavalo? Nossa, que história é essa de cavalo, de pardal, Mato? Foi no trânsito? Não, Sandrinha, cadê Pardal, Não, pera. É que eu conheci um holandês, né? Que ele apareceu assim, lá para a banda da Riboleira, né? Ah, é? O sujeito saiu lá da Holanda, né? Na Europa, pra vir passear aqui no Brasil. E ele contou que ficou assim, impressionado com a belezura do nosso país e tal, sabe o que é, né? Ah, tá, ele contou. Contou. E como é que você entendia o que ele tava falando? Ou seja, o Cador, peraí, é o seguinte, tinha um intérprete que traduzia tudo pra nós. Né? Tradutor? Traduzia tudo pra nós. Só quando ele inventou assim de pedir um cavalo pra dar uma volta pela redondeza, aí foi que começou a empetecar entre eu e ele, né? Aí que a confusão começou, porque ele queria saber onde tinha um pardã, né? Que é cavalo na língua dele, olha, Cador. E eu, como não sabia naquela hora ali, eu apontei pra árvore e eu mostrei pra ele, falei assim, ó, você fica aí olhando, porque já vai aparecer um. Rapaz, o holandês não entendeu, foi nada, viu? Ué, mas também, né? Ele falou pardão, você entendeu pardal, você apontou pra árvore, pensando em cavalo, você disse que vai descer da árvore, ele ia ficar doido mesmo. O que foi que o holandês foi fazer lá na Riboleira? Esbarra aqui, é o seguinte, ele tá querendo comprar uma fazenda perto de nós lá, sabe? Ele disse que leu umas histórias de um conterrâneo dele que teve aqui no Brasil, assim, um tempinho atrás, né? Sei. E ficou doido pra conhecer. Aí ele veio, se apaixonou, né? E vai virar fazendeiro aqui, ó. E quem é esse conterrâneo, gente? É o Maurício de Nassau. Ué? Vocês conhecem ele? Bom,
Conde Maurício de Nassau? É, isso mesmo. Que chegou aqui na época que os holandeses invadiram o Brasil? A primeira vez foi em 1624 em Salvador, na Bahia. Depois em 1630 em Pernambuco. Eu falei que era um tempinho atrás. Então. Esse holandês aí tá parecendo você com as histórias Não, mas ó, os holandeses, sabe o que eles queriam? Eles queriam controlar o comércio de açúcar na Europa. Agora, como Pernambuco era a região assim, mais rica do mundo em açúcar, e eles ficaram por lá e ainda controlaram quase todo o Nordeste durante 24 anos. Pois é, a região nessa época era chamada de Nova Holanda. E o Conde Maurício de Nassau chegou em 1637 para ser o governador. Exatamente. Ó, Cador, quem disse que foi até bom 3 anos? Sabia? Né? Foi um tempo de progresso do Nordeste. Ele fundou hospitais, asilos, né? Mandou fazer ruas pavimentadas com tijolos. Uma evolução e tanto naquela época, viu, Cador? Sem dúvida. O Maurício, ele mandou ainda tirar os porcos, né? E também as vacas das ruas. Mandou fazer as coletas de lixo e proibiu, sabe o quê? Proibiu o povo de jogar o lixo nos rios e nos mangues. Olha aí. Já naquela época. Pois é. Se naquela época essa ordem se espalhasse pelo Brasil todo, nossos rios hoje estariam assim livres da poluição, né? Ô, Cador, esse Maurício de Nassau, ele era um cabuquinho bom de ideia, viu, senhor? Não é? Eu gostei, viu? Ele foi embora do Brasil em 1644. Cara de visão. Visão, exatamente. Só que ele foi embora em 1644, viu, Cador? Depois disso, passaram 10 anos e os holandeses foram embora de vez. Aí vazaram na braquiária pra sempre, né? Foram expulsos pelos portugueses, né, na Batalha dos Guararapes. Já ouviu falar na Batalha dos Guararapes? Já ouvi. Aí Pernambuco voltou a ser colônia de Portugal. Isso. E eu acho que agora eles estão querendo aproveitar as maravilhas da ribuleira, né, cara? Eu até arrumei esse dicionário aqui, ó, que é pra me prosear assim um cadinho melhor com o meu futuro vizinho holandês. Tomara que ele traga algumas ideias de Maurício de Nassau com ele. Agora só não vai querer colonizar lá também, né, Sandrinha? Então. Porque esse Mauricinho, o negocinho dele é colonizar, né? Você me achou aqui agora? Só não vai colonizar. Você me achou agora? Tem Mas a colônia foi boa, pelo que você falou aí. O progresso foi bom, né? Cador, agora é outros tempos, né, Cador? É verdade. Ele tem só que ajudar a gente a cuidar dos rios, né? Da mata lá na região. Dá umas ideias boas. Isso, exatamente. E eu vou arrumar uns pardãs pra ele, viu, Cador? Agora você não pode ser nas árvores, né? Que o tombo vai ser bom, hein? É bom também. Tchau pra você, gente! Tchau, matuto holandês. Tá terminando o prazo de inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições vão até esta quinta-feira, dia 14 de junho. A prova é para avaliar o desempenho dos estudantes e várias universidades do país usam os resultados como critério de seleção. As notas do Enem também servem para selecionar os candidatos do ProUni, aquele programa do governo federal que oferece bolsas de estudos e descontos para quem quer estudar em faculdades particulares. E aí, você que já terminou o ensino médio ou que está cursando o 3º ano, já se inscreveu no Enem? Ainda não? Então corre que o tempo está acabando. As inscrições podem ser feitas nas agências dos Correios ou pela internet no site www.inep.gov.br/Enem. Para fazer a prova, o candidato paga uma taxa de R$ 35. Mas, para quem está matriculado em escola pública, o exame é de graça. A prova é no dia 26 de agosto. Voltamos já com as cartas. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Gente, o tema da redação de hoje é: qual vai ser minha profissão? Ah, professora, eu quero ser bióloga, estudar as plantas, os bichos. Que isso, menina? Mulher tem que cuidar da casa, dos filhos. Até parece. Minha mãe cuida da gente, nem por isso deixou de estudar. Sei. Sabe de uma coisa? E calma, não briguem. Ela está certa, viu? Meninas e meninos têm direitos iguais. Todos devem ter a oportunidade para desenvolver seu potencial. É o que minha mãe sempre diz, professora. E o melhor lugar para isso é aqui, na escola, estudando.
Agora parem de brigar e comecem a escrever. Os direitos são iguais, mas os deveres também. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Escreveu e enviou, sua carta já chegou. Muito bem, Sandra, esta carta aqui vem da nossa amiga Raimunda Santos do Nascimento, nossa querida ouvinte da comunidade de São Jorge, em Santarém, Cuiabá. Ela mora lá no quilômetro 43, em Belterra, no estado do Pará. É na estrada Santarém, Cuiabá, quilômetro 93, em Belterra, no estado do Pará. Beijinho, Raimunda. Oi, amigos apresentadores do programa Cadu, Sandra e Matuto. É com muita alegria que eu volto a participar do programa. E para agradecer ao Escola Brasil, Ministério do Desenvolvimento Agrário, pela oportunidade de eu ter ganho a Biblioteca Arca das Letras para minha comunidade Santa Clara. Raimunda, legal isso, legal, né? Ela fala assim, olha, eu tô ciente de que a privilegiada não fui somente eu, e sim toda a comunidade, porque a partir do momento que a biblioteca foi implantada na comunidade, a população todinha vai poder aproveitar, né, fazer uso da biblioteca para fazer pesquisa, né, inclusive os estudantes de ensino fundamental e ensino médio. E ela diz, escuta o programa de vocês pela Rádio Nacional da Amazônia. Olha, muito obrigado, viu, querida Raimunda, por ter, inclusive, respondido aqui em qual o nome da rádio pelo qual você escuta, né? Pela qual você ouve o programa Escola Brasil. Isso é bastante importante, é sempre legal falar para você, ouvinte, quando escrever uma cartinha pra gente, diz, por favor, qual é o nome da rádio que você ouve o programa, tá bom? Com certeza, eu vou aproveitar e vou mandar um beijo especial para toda a equipe lá da Rádio Cristal FM 104,9. Vocês aí de Corumbiara, no estado de Rondônia. Um beijo aí para todo mundo, e bem especial aí pro Ivan Mendes. Um beijo, Ivan. Vou mandar um beijinho também para Futura FM, lá em Comendador Gomes, no estado de Minas Gerais. Minas especial Gerais. Aí, ó, pro Silvano Amaro Angelino e também pro Ronaldo Moreno, locutor lá da Futura FM, tá? Um beijo para todo mundo de Comendador Gomes, no estado de Minas Gerais. Legal, eu só queria lembrar que nós temos os sorteios da promoção Tem Esporte na Jogada, o próximo no dia 14, dos mais 4 nomes de sorteados, e no dia 29 de junho, os últimos 4 sorteados e o nome das 3 escolas que mandaram o maior número de cartas, sendo que as que já tiverem sido sorteadas dão a vez para as que estão embaixo na lista para subir, ok? Escola Brasil. No programa de hoje, você conheceu a professora e escritora Eliane Potiguara. Uma carioca neta de índios potiguara que luta contra a discriminação da mulher indígena. Os índios potiguara vivem no litoral da Paraíba, em lugares que precisam e devem ser preservados, assim como a memória de todos os povos indígenas do Brasil. Bom, amanhã o Caio volta a falar com a gente de São Geraldo do Araguaia, no Pará. E você sabe o significado da palavra aniversário? Sabe por que nós acendemos velas? E como diversos povos comemoram essa data? Então não perca o programa de amanhã. Tchau, pessoal. Isso, tchau, pessoal. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849, -970, Brasília, Distrito Federal.